Dificilmente nós aqui do canal Fatos Desconhecidos falamos sobre relacionamentos ou romance, mas hoje parece que o jogo virou, né? Todo mundo tem a sua vida pessoal e esse é um aspecto importante das nossas vidas. Muitas vezes, quando a vida pessoal não tá indo muito bem, tudo pode simplesmente desandar e ficar complicado de vez. Pensando em tudo isso, nós decidimos unir tanto alguns toques pessoais quanto fatos científicos que provam que existem certos padrões comportamentais quando o assunto é o flerte. Então, vem comigo que os meninos hoje vão aprender como finalmente conseguir entender os sinais de uma mulher. Eu sou Guilherme Marques e confira agora quais são os 8 sinais que uma garota dá quando está afim de você. Número 1, os sinais dos olhos. Os nossos olhos realmente não conseguem disfarçar. Por ser através deles que encaramos essa realidade, os nossos olhos são os responsáveis por indicar a grande maioria dos sinais e expressões do que realmente estamos sentindo. Por isso, se o seu objetivo é captar todos os sinais que nosso corpo pode dar, para descobrir de uma vez por todas se uma mulher está ou não afim de você, lembre-se sempre dessa dica. Olha bem nos olhos dela. E eu vou te explicar o porquê. Como eu disse, os olhos podem nos dar não apenas um, mas vários sinais físicos que indicam um certo grau de interesse. O primeiro deles é a dilatação da pupila, que acontece quando os nossos olhos captam a imagem de um rosto que julga atraente. Essa reação é uma consequência da ação da dopamina, que é liberada no nosso cérebro exatamente por estar ocorrendo uma forte atração. Outro sinal dado pelos olhos, segundo o neuroeconomista Paul Zak, é o fato de uma mulher interessada sempre deixar em seu campo de visão o homem que deseja. Essa reação também inclui o fato da mulher interessada também procurar olhar nos olhos do homem que lhe agrada, porque além de querer ser notada, inconscientemente ela está buscando, quando faz isso, algum sinal de reciprocidade. Número 2, contato físico. Uma pesquisa publicada pelo jornal Psychology Today informou que quando uma mulher se sente atraída por um homem, ela tenta mesmo que inconscientemente tocá-lo de alguma forma. Esse tipo de sinal pode ser notado facilmente se uma mulher sempre o toca enquanto conversa ou cria desculpas para poder te tocar, passando por trás de você ou até mesmo te entregando alguma coisa. A explicação científica para esse tipo de atitude é o fato daquela pessoa desejar o contato físico e por isso se sente atraída pela pele da outra pessoa. Número 3, a voz dela muda. Outro sinal que é bem facinho de capturar e que as mulheres sempre deixam dar uma escapadinha é esse aqui. Um estudo feito nos Estados Unidos pela Albrecht College, que fica localizada na Pensilvânia e que foi liderada pela professora de psicologia doutora Susan Hughes, provou que tanto homens quanto mulheres mudam sem perceber o seu tom de voz quando estão conversando com alguém que consideram atraentes. No caso das mulheres, elas tentam falar o mais limpo possível, melhoram a sua dicção e impõem a voz de modo que ela soe mais atraente. Além disso, outro sinal que podemos perceber apenas ao escutar a voz de uma mulher que está interessada é o fato dela começar a falar de uma maneira parecida com a sua. Se você possuir algum sotaque ou fizer o uso de gírias específicas, é muito provável que ela, sem nem mesmo perceber, comece a falar de uma maneira parecida com a sua. Tudo isso porque o nosso cérebro sente a necessidade de criar uma aproximação entre nós e a pessoa que estamos interessados, resultando em mais esse sinal. Número 4, mexe constantemente no cabelo. O cabelo, assim como os nossos olhos, que eu disse aqui no primeiro item da lista, é outro lugar do corpo dela que você deve se atentar caso esteja procurando por sinais. A relação que existe entre as mulheres e os seus cabelos é realmente uma coisa única. E de um modo geral, existe realmente uma certa ligação entre as mulheres e os seus cabelos, e o quão bonita ela pode se sentir. Não é à toa que quando encaram o que é conhecido como Bad Hair Day, que é o dia que acordam se sentindo mal com o próprio cabelo, o bom humor de uma mulher pode acabar bem rapidinho. Bom,
E o que isso tem a ver com os sinais? Gente, absolutamente tudo. Um dos sinais que mais frequentemente é mencionado por psicólogos quando o assunto é a linguagem corporal da atração feminina é esse aqui. Mexer constantemente no cabelo, brincar com ele, enrolá-lo com os dedos, jogá-lo de um lado para o outro, todos esses são sinais involuntários que indicam interesse sexual por parte da mulher que o está praticando. O objetivo aqui é impressionar e se sentir ainda mais bonita. É claro que nada disso é previamente pensado, mas acontece sem que elas percebam. Número 5. Perguntas atrás de perguntas. O nosso quinto sinal é mais um mecanismo que desenvolvemos para despertar ou manter o interesse de quem desejamos. Segundo os psicólogos americanos Richard L. Asher e Christine A. Koch, que são especialistas em comportamento humano e relacionamentos, quando uma mulher está realmente interessada, ela vai demonstrar isso através da sua conversa. O excesso de perguntas pessoais surgem por dois motivos principais. O primeiro deles é o fato dela realmente querer te conhecer melhor e desejar também criar uma certa intimidade entre vocês dois. Já o segundo motivo é ainda mais óbvio do que podíamos imaginar. Ela não quer que a conversa acabe. Quando o silêncio surgir, a tendência é que a mulher interessada faça alguma pergunta pessoal sobre a sua vida. Assim, você se entretém e acaba achando toda a conversa divertida. Número 6. Se espelha em seus movimentos. Quando uma mulher está interessada e as coisas aparentemente estão indo bem entre vocês, é comum acontecer o que a psicologia identifica como mimetismo comportamental. E o que isso significa exatamente? Bom, automaticamente, quando uma mulher se sente atraída por um homem, ela irá começar a imitar involuntariamente os seus movimentos. Os exemplos mais clássicos disso são quando, ao chegar em um restaurante, por exemplo, a mulher vê o homem pegar o cardápio e em seguida ela repete esse movimento. Esse sinal de atração foi identificado por um estudo realizado em 2009 sobre mimetismo em relacionamentos e provou que involuntariamente tendemos a seguir os mesmos padrões de movimentos e falas de quem realmente nos interessa. Número 7. Mãos suadas. Foi cumprimentar a garota com um aperto de mão ou escutou ela reclamando que estava transpirando muito pelas mãos? Bazinga! A suadeira nas mãos é um sinal físico que se manifesta em nossos corpos, graças à grande intensidade de uma atração sexual. Isso acontece porque quando somos apresentados ou nos deparamos com uma pessoa que achamos interessante, o nosso cérebro automaticamente libera uma série de substâncias em nossos corpos, como a monoamina, dopamina, noradrenalina e a mais famosa delas, a serotonina. O resultado das ações dessas substâncias é a sudorese nas mãos e o aumento do batimento cardíaco. Como esse segundo efeito colateral pode ser relativamente difícil de se perceber, as mãos molhadas são um forte sinal que podem te ajudar. Número 8. Em sua direção. Para finalizar essa lista, olha só esse sinal. Olha que dica interessante. Segundo Alan Pease, um psicólogo australiano que ficou mundialmente conhecido pelo lançamento do seu livro sobre linguagem corporal, uma boa maneira de compreender um pouco mais sobre as interações das pessoas é observar as suas pernas enquanto vocês estão próximos. Por exemplo, sem que percebamos, sempre temos a tendência de deixar o nosso corpo, ou seja, o nosso tronco, virado em direção à pessoa que estamos mais interessados naquele ambiente. Isso também vale quando uma mulher senta em uma roda com várias pessoas. Em uma situação como essa, observe para que lado o seu corpo está direcionado. Além disso, as pernas cruzadas também podem indicar se uma mulher está afim ou não. Isso porque sentar-se com as pernas cruzadas é uma maneira involuntária das mulheres condicionarem a sua postura e chamar a atenção para suas pernas. Agora, meu amigo, se além de cruzar as pernas, ela ainda está com a perna que sobrepõe a outra virada para a sua direção, pode perder o medo que ela está assim interessada em te dar uma chance. Mas, e aí? Você consegue reconhecer alguns desses sinais nas convivências que anda tendo?
Alguma mulher age dessa forma quando tá do seu lado? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!